fala é o Tarcísio e tô aqui para falar sobre livro de monstros, né? Por que esse vídeo? Porque de uns tempos para cá eu acho que os materiais de RPG que eu mais tenho gostado é o livro de criaturas. Nem gosto de chamar de livro de monstros, porque eu acho que limita muito, né? Eu acho que são criaturas, são seres, mas enfim, como por tradição esse tipo de livro no RPG acabou sendo chamado de livro de monstros, acho que principalmente por causa da influência do Dungeons & Dragons, às vezes a gente vai se referir a eles, mas não levem ao pé da letra assim. Mesmo porque quem acompanha o mundo de Dominion ou velhas histórias ao redor da fogueira sabe que nenhuma criatura essencialmente é um monstro nesse sentido de ser do mal, que precisa ser combatido e tudo mais. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que de todos os materiais de RPG, os mais sugestivos e adaptáveis são os livros de monstros, por mais paradoxal que isso seja. Por que paradoxal? Porque geralmente o livro de criaturas, eles vêm com estatísticas próprias daquele determinado sistema, ou seja, tecnicamente para você converter para um outro sistema, exige toda uma série de regras de balanceamento e conhecer outro sistema e tudo mais, que parece que torna difícil, mas eu tô aqui para apresentar 4 livros de monstros que eu trabalho de uma forma que eu acho que pode dar algumas ideias para você. Eu acho que criaturas fantásticas, sejam animais gigantes, seja criaturas cibernéticas, seja robôs, seja ciborgues, seja alienígenas, são muito interessantes em gerar aventuras que de alguma forma se baseiam nessas criaturas, né? Por exemplo, no mundo cyberpunk, talvez você crie uma aventura em que você precisa localizar uma ciborgue, porque essa ciborgue tem dentro dela informações vitais sobre a organização que está tomando conta da cidade. Não deixa de ser uma aventura centrada em torno de uma criatura. Ou talvez tenha acontecido uma grande praga, uma grande doença em toda a galáxia, e vocês descobrem que existe uma criatura senciente num planeta bem afastado que é imune a essa criatura. Então você empreende uma missão para tentar convencer essa criatura a fornecer material genético, alguma coisa para que se desenvolva a cura, né? Então tem vários tipos de campanhas que a gente pode fazer envolvendo criaturas que vão muito além do que a gente chama de hack and slash. Entrar num lugar, mata a criatura, ganha XP. Eu acho que a maioria das pessoas está bem cansado desse tipo de aventura, né? E outra coisa que eu acho que os textos são muito sugestivos nesses livros de criaturas. E essa é a única coisa que talvez eu não goste nos livros OSR. Porque geralmente o livro OSR, muitos nem descrevem a criatura, só colocam o nome, as estatísticas e uma outra coisa. E a maioria descreve muito sucintamente. Para mim não é muito legal assim, sabe? Porque vira um negócio muito baseado em estatísticas, em XP, logicamente. Vocês podem argumentar que vai depender de como isso aparece na aventura, e eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de ler sobre essas criaturas, sabe? Eu acho que quando é colocado alguns elementos de cenário na descrição da criatura, onde é que ela mora, qual que é a origem dela, né? Eu acho isso muito legal. Então eu tô aqui para apresentar 4 livros, os meus 4 livros de criaturas favoritos, tá bom? E vou falar por quê e como eu uso. Então primeiro eu vou apresentar os 4. Então em quarto lugar eu coloco aqui esse daqui, que é o Tormenta RPG, o Bestiário de Arton. Eu acho muito legal esse livro, porque ele traz uma descrição bem sugestiva mesmo. Vou abrir uma aqui para vocês verem, né? Aqui tem as fadas de Arton. Deixa eu ver aqui, ó. Fadas são criaturas muito ligadas à natureza mágica de Arton. Todas têm uma conexão muito forte com algum aspecto do planeta. Florestas, as águas ou a própria melodia dos ventos. Então ele
ele dá várias coisas aqui que você pode usar. Ó, seja por amor, ódio ou necessidade, as fadas de Arton também entram em contato com humanos e outras raças. Algumas possuem sabedoria ancestral e podem ajudar a vencer vilões terríveis. Outras precisam de ajuda para vencer malignos lenhadores. Algumas só querem uma noite de comida. E aí continua descrevendo aqui. Então eu acho muito interessante. Por mais que as estatísticas aqui, né, sejam para o sistema D20, eu gosto muito de pegar as estatísticas. Tem criaturas aqui fantásticas. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito. Ou talvez eu esteja confundindo com outro que eu vou mostrar. Que são os golems, né? Quando vai falar sobre os constructos, eu acho muito bacana, né? Então esse é o quarto da minha lista. Em terceiro lugar, eu gostaria de citar o Monstrum Codex. Esse daqui é o livro de monstros, livro de criaturas do Might Blade, da segunda edição. Mas ele ainda vale para a terceira, né? Não teve tanta mudança, mas existe uma versão atualizada para a terceira edição, e eu acho muito legal. Esse daqui já foca mais na criatura em si, né? Ele foca na origem, por exemplo, aos Kukan, que é tipo esse homem lagarto aqui, né? Ó, os Kukan são os filhos das Yagas, são estranhos e únicos devido à maldição de sua mãe, que normalmente os rejeita. Vivem em pântanos ou em locais isolados, né? E aí ele fala um pouco da biologia também. Esse daqui já foca bastante na biologia de cada criatura, né? Quanto vive, como é que é a manutenção da espécie, se eles têm muito filho, se não tem. Então eu acho esse bem legal. E aí vem, né? Aqui eu só estou abordando livros de criaturas independentes, não livros que tem as criaturas juntos, tá bom? E aí aqui também tem a descrição do que seriam as raças básicas do Might Blade, que seriam os Levent e os Tylox. E eu acho bem mais interessante como está descrito aqui do que no livro da terceira edição, né? Uma coisa que eu não gosto, e talvez seja a única coisa que eu não gosto de Might Blade, é no livro básico da terceira edição, quando vai descrever cada uma das raças disponíveis, de sempre falar, já as mulheres têm mamas, aí fala o tamanho da mama. Eu acho isso tão desnecessário, né? Não por purismo nem nada, mas é que, sabe, eu acho que não faz, né? Tem certas coisas que já ficam muito subentendidas no nosso imaginário, e eu nunca entendi essa obsessão aí com as mamas que tem no livro básico do Might Blade. Talvez seja a única coisa que eu não goste no livro do Might Blade da terceira edição. No da segunda, eu acho que já não... Se bem que eu não jogo da segunda, né? Eu jogo da versão 2.29, que é uma versão ainda de teste antes da segunda, né? E aí lá não tinha isso. Na verdade, nessa versão ainda não tinha essas outras raças diferentes. Agora, o meu segundo livro de monstros favoritos, que é o livro de monstros de 3D T Alpha. O que eu mais gosto aqui são a parte dos constructos, né? Eu acho que é muito legal, tem bastante criatura aqui que são meio mecânicas. Por exemplo, tem esse inevitável aqui, né? Quem assistiu aquele filme da cidade, aquele futuro distópico em que as cidades são grandes meios de transporte, como é que é o nome desse filme? Eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo, mas é aquele, né? E nesse filme se passa num futuro steampunk em que eles transformaram as cidades em grandes veículos e as cidades vão se caçando, assim. O filme, não sei por que não fez muito sucesso, eu acho um filme bem interessante, mas nesse filme aparece um robô, que na verdade ele era uma pessoa que foi convertida numa espécie de robô morto-vivo, um pouco parecido com o que tem lá no Fallout. E aqui você tem o inevitável, você tem uma criatura que ela é um mix de tanque de guerra com... Aqui, que é o Dínamo, né? Olha só que massa isso daqui. Eu acho que você pode colocar, por exemplo, isso daqui até numa aventura espacial, numa aventura cyberpunk. Você pode colocar isso num jogo de backrooms,
Então eu acho que é bem interessante. Esse daqui eu acho muito legal porque ele associa muito a descrição da criatura com o mundo, onde que ela habita, como é que ela foi criada, como é que era a pessoa que criou, ou então um pouquinho da evolução dela. E aqui fala muito também dos tesouros acompanhados a cada criatura, se tiver. E são coisas muito diferentes, não é aquela coisa 20 peças de ouro, não. Tem criaturas que vão dar um fluido que vai te ajudar a trabalhar com máquinas. Tem outra criatura cujo o cabelo pode ser usado para fazer um instrumento musical muito poderoso. Então eu acho muito criativo esse aqui. Esse é meu segundo livro de criaturas favoritos. E o meu primeiro campeão é o livro de criaturas do Tagmar. Eu acho que, além de ser um volumão gigante, quantas páginas tem? Tem mais de 340 páginas. Ele já chama livro de criaturas, que eu acho isso muito legal. Só o fato de não chamar de livro de monstros e chamar de livro de criaturas. Ele é absurdamente bem ilustrado, né? Ele é bonito, ele é clean, né? Olha só, a diagramação é muito legal. E ele aborda todo tipo de criatura que você imaginar. E as descrições, elas são muito aprofundadas, né? Então você tem descrições, mesmo se passando no cenário de Tagmar, você pode adaptar isso facilmente para qualquer outro tipo de cenário. E eu acho muito interessante que as descrições que facilitam a narrativa, que são voltadas para a narrativa, ocupam quase tudo, e as descrições das criaturas é uma tabelinha aqui, ó. É desse tamanho a tabelinha de cada um. Então eu acho isso fantástico, sabe? E eu acho que, de todos os livros de criaturas que eu já vi, esse daqui é o mais sugestivo para quem quer fazer adaptações, né? Ah, Tarcísio, e o livro de criaturas, o livro de monstros do D&D, seja qualquer versão? Eu confesso que não vou falar que não gosto, mas que pra mim nunca me pegou, sabe? Eu tinha o material da 3.5, né? Eu tinha o livro de jogadores, o livro de criaturas, não tinha o livro de mestre, e realmente assim, nunca me chamou muita atenção. Então não acho que seja ruim, mas assim, pra mim não deu o tchan que esses livros aqui me deram. Do D&D, o que eu gosto e sempre gostei são dos livros de mestre, assim. Eu ainda tenho uma vontade de ter o livro de mestre das últimas edições, sabe? Da 3.5, da 4 e da 5ª edição. Só o livro de mestre. O livro de jogador também não me interessa muito, não. Então é isso. Eu acho que só de ler, além de ser uma leitura interessante desses livros que eu falei aqui, você já começa a ter ideias para aventuras. E você pode fazer adaptações também. Como eu faço adaptação? Eu pego uma criatura de um livro, que seja para um outro sistema, eu procuro nesse sistema que eu quero adaptar, por exemplo, eu quero pegar uma criatura do Tagmar e passar para 3D&T. A Tagmar é medieval, mas eu quero fazer isso para minha campanha de Brigada Estelar. Eu pego alguma criatura que seja relativamente parecida, seja fisicamente, ou seja no que eu considero nível de poder, e aí eu pego as estatísticas dessa criatura que tem no sistema que eu quero transpor e faço alterações, né? Ou às vezes eu nem faço alterações, eu só pego uma estatística de uma criatura que eu acho que tem o mesmo nível e pronto, está convertido. Se eu acho que ainda não fica muito bom, eu vou fazendo alterações até chegar. Por exemplo, aqui nesse livro para D&D tem essa criatura e está falando que ela tem um ataque que causa 1d12 de dano, né? Qual que seria o equivalente nisso no meu sistema que eu quero adaptar? Aí eu vou fazendo essas modificações. Mas o sistema só usa 1d6. Então vou colocar como se ela causasse 2d6 de dano. É igual? Não é. É a mesma matemática? Não é. É por isso que a gente chama de adaptação e não transposição. Na música, transposição é quando você pega uma melodia ou uma harmonia e você faz essa mesma melodia, a mesma harmonia em um diferente registro. Ou seja, fica com notas diferentes, mas proporcionalmente fica exatamente igual. Isso é uma transposição. Uma adaptação é quando você pega uma melodia e você
passa ela para outro instrumento ou para outra instrumentação, para outra harmonia, e você vai fazendo os ajustes necessários. Então, essa versão adaptada, muitas vezes ela tem diferenças em relação ao material original. Então aqui nós estamos falando de adaptação e não de transposição, tá bom? É isso, gente. Se vocês quiserem aí, eu posso trazer mais. Aqui foi só um vídeo geral de como eu trabalho com livro de criaturas, tá bom? Um abraço.